Olá, meu irmão, minha irmã. Saudações a você, meu amigo e paroquiano. Queremos hoje nos unir na fé e na oração, como os apóstolos com Maria no cenáculo, unânimes, ou seja, unidos em uma só alma, em um só coração. E assim receber o sopro do Espírito Santo, que nos fortalece no caminhar diário e que nos abra o entendimento para entender a sua palavra, a fim de que dê frutos na nossa vida. Por isso nos unimos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E escutemos agora o Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 18 de março, do Evangelista João, no capítulo 5, versículos 31 ao 47. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, as palavras de Jesus no Evangelho de hoje têm um contexto. Está seguindo este capítulo 5. Começamos hoje no versículo 31, e do 1º ao versículo 30, Jesus ele está em conversa com os judeus, porque depois de ter curado um homem em dia de sábado, ele fala da vida eterna e chama Deus de Pai. E os judeus ficaram furiosos, porque ao dizer que Deus era o seu Pai, ele, então, era o Filho de Deus, e ele, então, estaria se igualando a Deus. E, de fato, Jesus foi condenado à morte por isso. Segundo os judeus, ele blasfemou ao dizer que era Filho de Deus, e, portanto, que ele também era Deus. Jesus, então, ele continua esse discurso com o Evangelho de hoje. Começa dizendo no versículo 31, Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Jesus, ele começa a partir daí falando da sua íntima conexão com o Pai,
que ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. E termina no versículo 34: Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. Jesus não depende de um testemunho humano, porque Ele mesmo é Deus, é o Filho de Deus. E tudo aquilo que Ele falou e tudo aquilo que Ele fez foi para a nossa salvação. No Evangelho, nós vemos que o seu caminho com os discípulos, ensinando, cuidando deles, nós vemos que os milagres que Jesus realizou têm como finalidade anunciar o reino de Deus e com ele, com este reino, anunciar o caminho da nossa salvação. Jesus não fez as coisas para chamar a atenção a si mesmo, mas sim para cumprir sua missão. E o Evangelho, Jesus continua muito incisivo com os judeus. Aqui no partir do versículo 39 ele diz: As Escrituras dão testemunho de mim. Jesus está falando aqui do Antigo Testamento. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Veja só que palavras duras para quem está escutando, dizer que você não tem o amor de Deus. E Jesus diz isso aos judeus. E continua: Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Então Jesus fala aos judeus: vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna, essa salvação. A pergunta que nós devemos nos fazer é se nós queremos ir até Jesus, se nós queremos a vida eterna. Como vamos ter essa vida eterna? Recebendo a Jesus. E como vamos receber a Jesus? Em primeiro lugar, recebendo a sua palavra, recebendo a Ele mesmo na nossa vida e no coração. Nós vamos receber Jesus quando na oração conversamos com Ele, quando essa oração nos leva a colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. E por isso é tão importante a palavra de Deus na nossa vida. Por isso é tão importante a gente cultivar o hábito de ler a Bíblia, de ler o Evangelho diário, de participar das missas, onde nós temos aí a liturgia da palavra. É um encontro com a palavra de Deus, a fim de que a gente possa escutar, trazer para a nossa vida, aterrissando em ações concretas os ensinamentos de Jesus. Receber a Jesus é receber a salvação, mas não de uma forma teórica, não simplesmente na intenção do pensamento, mas através da nossa própria vida. Que nós, à diferença dos judeus, saibamos receber Jesus na nossa vida através das nossas ações. E agora eu te convido a rezar comigo a oração do Santo Anjo da Guarda, pedindo a ele proteção e que nos ilumine e ajude a guardar a mensagem do Santo Evangelho. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe e ilumina. Amém. E rezemos também a Nossa Senhora, a grande intercessora que Jesus nos deixou, consagrando a ela a nossa família e a cada um de nós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Receba agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria e de Santa Teresinha, nossa padroeira, vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força e ânimo, o Senhor está contigo. Um abraço e fiquem com Deus.